Olá, professor Tiago. Olá a todos. O tema da nossa presente apresentação é Instrumentos Ópticos e suas aplicações nas ciências agrárias, com os alunos Leonardo Ramos, João Oliveira, Wellon Santos, Pedro Henrique, Lainara Souza e Emanuele Braga. Aqui um breve sumário sobre os tópicos que vamos abordar a seguir. E o que são os instrumentos ópticos? Os instrumentos ópticos modernos usam princípios da óptica para visualizar melhor objetos específicos, geralmente através de lentes. Vamos explicar o uso desses instrumentos nas ciências agrárias, tanto no campo como em laboratórios. E como a física é usada para explicar como esses instrumentos funcionam. Eu vou falar um pouco sobre as câmeras e como elas são utilizadas nas ciências agrárias. As câmeras são objetos comuns do nosso cotidiano, geralmente estando presentes até em nossos celulares. Mas como elas podem ser úteis nas áreas agrárias? Bem, a princípio de uma maneira mais simples, somente tirando fotos, como por exemplo em 2015, quando a UFRA, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Ensino em Ciências Agrárias, realizou um curso de fotografia científica, curso este que tinha o objetivo de que as fotos fossem usadas no futuro para discussões sobre objetos de pesquisa. Além disso, outra forma bastante atual é a utilização de câmeras acopladas em drones. Mas para que elas estão lá? Bom, existem diversas funções. Uma delas é o monitoramento de segurança de uma determinada área ou cultivo. Assim, o agricultor tem uma visão mais ampla da área desejada. Além disso, outra função bastante útil para as câmeras em drones é a fiscalização de áreas florestais, onde através das imagens é possível identificar, por exemplo, práticas de desmatamento ilegal em tempo real. Além disso, esses pequenos aparelhos com câmeras, com a ajuda de uma câmera térmica, por exemplo, podem ajudar com precisão a identificar focos de incêndio, além de ajudar a monitorar a ação do fogo em áreas mais isoladas e de vegetação muito densa. Bom, mas como essa lente funciona? A gente pode observar, na figura de cima, um ponto luminoso, onde através da lente, raios são juntados e formam a fotografia, basicamente. Os raios que passam pelo centro óptico da lente não são desviados. Já os raios que atravessam paralelamente o centro óptico dessa lente são desviados para o foco da lente. Eles são levados para o ponto de imagem, aonde nessa região ficará um material sensível à luz, o que chamaremos de imagem projetada. Porém, a imagem pode ficar embaçada ou com uma qualidade boa. Isso se dá pelo local da tela de projeção, onde a luz se desloca para mais pontos. Porém, como a gente pode resolver esse problema? Existe um dispositivo chamado obturador. Ele funciona da seguinte forma: se a abertura do obturador for pequena, objetos a muitas distâncias terão imagens nítidas. Mas por que isso acontece? Bom, a gente pode explicar isso com a equação de Gauss, onde chamaremos de P a distância da lente, a lente, e P' a distância da imagem até a lente, que será 1 sobre a distância focal, que é distância do foco da lente, até a lente, que vai ser igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A distância focal da lente é constante. Isso depende muito por conta da geometria da lente. Então, se aumentarmos o valor do P, o valor de P' irá continuar, ou seja, quanto mais distante for o objeto, mais próximo da lente será a imagem, e mais nítida também. Muito obrigada! Agora eu vou comentar um pouco sobre a lupa agronômica. Bem, a lupa agronômica ela é muito utilizada pelos profissionais da agronomia. Eles normalmente a usam para analisar melhor o cultivo, ou então fazer um monitoramento de pragas e afins. A lupa agronômica é um instrumento óptico que contém uma lente convergente. E o que seria uma lente convergente? Uma lente convergente é uma lente que aproxima e concentra os raios em um único ponto. Essa lente ela possui a capacidade de criar imagens virtuais ampliadas. Essa ampliação ou aumento de imagem ela é dada pela seguinte fórmula: A igual a I sobre O, sendo I o tamanho da imagem e O o tamanho do objeto. Essa fórmula também pode ser dada por menos P' sobre P,
sendo P' a posição da imagem em relação ao vértice do objeto e P a posição do objeto em relação ao vértice do espelho. Na seguinte figura, nós podemos observar que o objeto ele precisa estar entre o foco e a lente. Por quê? Quando o objeto está entre o foco e a lente, a lupa, ela vai produzir uma imagem virtual. Essas duas retas são retas particulares. A primeira reta é paralela ao eixo principal da lente, e é ela que vai cruzar o foco. Já a segunda reta, ela passa pelo centro óptico da lente. Repare que as duas retas elas não se cruzam, e como as retas não se cruzam, não é formada uma imagem real. Só seria formada uma imagem real caso essas duas retas se cruzassem. Prolongando ambas as retas, elas finalmente se cruzam em um determinado ponto. Por fim, é formada uma imagem, já que essa imagem é formada devido ao prolongamento das retas. E assim é formada uma imagem virtual. E essa imagem virtual, o que seria uma imagem virtual? Uma imagem virtual é uma imagem que está dentro da lente e ela não pode ser simplesmente projetada em uma parede, por exemplo. Assim, no final, a imagem formada é uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Microscópio. O microscópio, ele nada mais é do que um instrumento óptico muito utilizado em diversas áreas e que, graças ao seu poder de resolução, ele tem a capacidade de ampliar imagens de objetos muito pequenos, não possíveis de ser observados a olho nu. E isso se deve porque ele é composto por uma combinação de lentes que ampliam a imagem real, trazendo assim mais uma riqueza de detalhes. E o microscópio que eu irei citar agora é o microscópio óptico ou de luz, que recebe esse nome porque a imagem que é formada, ela é formada através da emissão de um feixe de luz pela faixa invisível. E o microscópio óptico, com ele, nós podemos observar detalhes com cerca de 200 nanômetros, que é cerca de 500 vezes melhor do que o olho humano. O microscópio óptico, ele é formado pela combinação das lentes oculares objetivas que possuem a finalidade de aumentar a imagem ali da amostra. As lentes oculares são essas lentes que ficam mais próximas ao olho humano e as lentes objetivas são as que ficam perto da amostra. Dessa forma, o objeto ele vai ser ali colocado no foco, o objeto amostra que nós queremos observar, ele vai ser colocado no foco das lentes objetivas. E nas lentes objetivas, a imagem vai se formar uma imagem que vai ser real e invertida ali daquela amostra, só que em dimensões maiores. E essa imagem, ela vai ir ali em direção às lentes oculares, que são aquelas lentes ali mais próximas ao olho, e a imagem, ela vai se tornar uma imagem virtual e invertida nos dois sentidos. Isso em relação ao objeto que está sendo observado, que ela mostra ali inicialmente. Então, como irá funcionar esse microscópio óptico, o de luz? Para o seu funcionamento, ele vai contar com três estruturas principais. Primeiro, a fonte de luz, que ficará ali embaixo. Logo em seguida, a lente objetiva, que ficará próxima à amostra. Em cima vai ter as lentes oculares, que ficará próxima ao olho. Então, para ela funcionar, como irá ficar? Então, o objeto a ser analisado, observado, a nossa amostra, ela ficará ali próximo às lentes objetivas, ela vai ficar bem no foco da lente objetiva. E nisso irá se formar uma imagem aumentada da nossa amostra. Só que essa imagem, ela irá ser uma imagem real e invertida. Tendo essa imagem, ela vai prosseguir ali para as lentes oculares. E essa imagem que antes era real e invertida, ela se tornará uma imagem virtual e invertida novamente, invertida nos dois sentidos. Tudo isso em relação ao nossa amostra inicial. Ou seja, temos a nossa amostra inicial,
a nossa imagem, aí depois ela se tornará uma imagem virtual, uma imagem real invertida, na verdade, me desculpe, real invertida, logo em seguida ela será virtual e invertida. O microscópio, como eu citei anteriormente, ele pode ser utilizado em diversas áreas e dentro da área das ciências agrárias não é diferente. Um dos exemplos desse uso dentro das ciências agrárias é para uma melhor visualização de células vegetais, animais, fungos, bactérias, ou dentro do setor ali florestal, o microscópio ele pode ser utilizado, tanto o microscópio óptico ou eletrônico, ele pode ser usado para fazer uma varredura de amostras de madeiras, seja ela de pinos ou de eucaliptos. Também dá para poder usar para a identificação de fungos ou protozoários ali dentro da madeira. O refratômetro Brits é um aparelho de medidas bastante utilizado por empresas e indústrias nos ramos alimentícios, onde a sua principal função é medir o índice de refração da mistura de uma solução ou de um fluido, sendo bastante utilizado nos seus processos de qualidade em algumas empresas, fazendo a medição de concentração de açúcar e porcentagem de álcool nos produtos, onde é utilizada a solução aquosa de cada um dos produtos para ser analisados pelo aparelho, e assim medindo o índice de refração de cada uma das soluções, conseguindo o resultado da medição que são dados em Brits pelo aparelho. Bom, o refratômetro é bastante utilizado na colheita e nas lavouras, onde é feita a retirada dos frutos que são produzidos lá, para fazer a análise a respeito da qualidade dos frutos. Para fazer essa análise, por exemplo, são retirados alguns frutos tipo uva, manga e laranja. Com essas frutas em mãos, são retiradas a solução aquosa delas, que no caso são os sucos, que precisam ser retirados para tirar um pouco de cada um para botar no aparelho, para assim fazer a análise. Mas para realizar essa análise, o aparelho tem que estar devidamente limpo para não dar interferência nos dados da análise quando for colocado a solução aquosa no aparelho. Fazendo isso para conseguir o grau Brits de cada solução aquosa de cada fruta que for colocado no aparelho. Depois de ter feito isso, pego o grau Brits e vamos botar numa tabela para comparar qual grau Brits é maior. De acordo com o grau Brits, o que tiver mais alto é que tem mais teor de açúcar. Mas para fazer outra análise, eles convertem o grau Brits em gramas. Aí a gente pode fazer a tabela direitinho para ver quanto teor de açúcar possui e até o teor de álcool. No caso seria a quantidade de açúcar e a quantidade de álcool que possui na fruta. Tendo essa análise e o resultado em mãos, eu vou checar para ver quais são as frutas que estão na melhor qualidade, para ver se tem o tempo certo se está no tempo certo de colheita, para poder exportar para vendedores venderem. Ou seja, eles usam esse aparelho para fazer essa média para checar se as frutas estão no tempo certo de colheita e se estão numa boa qualidade para se vender. No caso, sempre vendendo os melhores produtos, com a melhor qualidade, fazendo a análise utilizando o grau Brits e o aparelho refratômetro. Bom, nesse aparelho acontece um fenômeno físico chamado de refração, onde a luz atravessa o líquido depositado no aparelho, fazendo assim a refração, acarretando na mudança de ângulo. E é esse ângulo da refração que é medida pelo aparelho, em graus, onde é permitido avaliar as características da substância que ali foi depositada no aparelho. E por causa desse efeito que acontece na solução da fruta, podemos saber qual é a fruta de melhor qualidade para ser consumida e vendida. Olá, eu sou a Emanuele Braga e vou falar um pouco sobre o tedeolito.
Ele é um instrumento óptico muito usado na topografia e na agromensura, para realizar medidas de ângulo vertical e horizontal de uma poligonal. Ele é basicamente um telescópio, só que com movimentos grudados na vertical e na horizontal. E é montado sobre um tripé, que fica verticalizado. Os teodolitos, eles possuem no seu interior prismas que, ao desviar do raio da luz, permite uma rápida e uma simples leitura dos limbos, que ficam grudados em determinada distância entre os pontos da vertical e na horizontal, com uma alta precisão. Nos anos de 1930, um inventor, Ignácio Porro, ele criou um taquímetro autorredutor, que é um instrumento muito parecido com o teodolito, só que com um dispositivo óptico. Em muitas pesquisas feitas antigamente, com registros antigos, os egípcios utilizavam a groma, que é uma espécie de teodolito muito útil nas construções de pirâmides. Eles usavam esse teodolito. Na topografia, ele fornece muitos dados, que são através de dados e métodos que permitem um conhecimento a mais, dando uma base, por exemplo, para os projetos dos engenheiros, de arquitetos, sendo uma etapa muito fundamental na execução de uma obra. Existem várias técnicas e vários métodos numa topografia, mas a base de tudo mesmo, ela divide em 2 fatores, que é a planimetria e a altimetria. A planimetria é a distância entre o ponto X e o ponto Y. E a altimetria, ela é uma visão mais ou menos panorâmica, que tem as coordenadas. É a distância. Ela vai calcular a distância. A topografia, dentro da agricultura, ela pode ser usada no mapeamento de pequenas áreas, que consistem em coordenadas planimétricas e altimétricas. Elas designam vários pontos do terreno, como o desenho das curvas, no nível muito além de suas feições a serem mapeadas. Essa é uma fórmula de como calcular um teodolito. Ela, como por exemplo, eu quero saber a altura de um prédio. O H maiúsculo se é igual à altura, por exemplo, do prédio. O H' é a altura da mira do teodolito. O D é a distância das bases do prédio e da base do teodolito. E o ângulo, ele é formado entre uma reta paralela do solo e que passa pelo teodolito e uma reta tangente, que é a altura que passa pelo teodolito também. Para chegar nesse cálculo, calcular esse prédio, por exemplo, é só usar uma relação da tangente no triângulo retângulo. Por exemplo, você vai calcular a tangente no triângulo retângulo em função do ângulo alfa e soma com o segmento H'. Aí sim você vai obter a altura total do prédio. Então é só somar os segmentos. É isso. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é Pedro e eu vou explicar um pouco sobre o olho. O olho nos fundamentos físicos. Bom, o olho é considerado um instrumento óptico complexo, já que sua formação se dá por diversos meios transparentes e também um sistema fisiológico com diversos componentes. Todo esse conjunto se dá o nome de globo ocular. E as imagens são formadas a partir da inserção da luz na córnea, que é convergida até a retina. Para que isso aconteça, é necessário
os fenômenos fisiológicos. Bom, tem uma imagem no slide que tem um pequeno tópico que se dá na óptica, o olho é considerado uma lente convergente com a distância focal variável. E essa imagem é a representação que é nomeada de olho reduzido, que se dá pela distância entre a córnea e a lente e entre a lente e a retina. Explicar mais um pouco sobre a adaptação visual. O que seria adaptação visual? A adaptação visual se dá pela capacitação da pupila de se acomodar à luminosidade de determinado ambiente, se comprimindo ou se dilatando. Em grande luminosidade, a pupila pode chegar a um diâmetro de até 1,5 mm. Já em pequena luminosidade, a pupila atinge um diâmetro de até 10 mm. Então, essa ocorrência da claridade amplia o globo ocular, melhorando a visibilidade em ambientes assim. Eu vou falar agora brevemente sobre a acomutação visual. Os emétropes possuem a aptidão de acomodar objetos de longitude de 25 centímetros em média, até a distância no infinito visual. O que seriam os emétropes? Os emétropes seriam as pessoas que são consideradas que têm uma visão normal. Bom, agora eu vou falar sobre o ponto próximo. O ponto próximo é a mínima distância que alguém é capaz de enxergar direito, que seria 25 centímetros. O que define isso são os músculos ciliares que ficam contraídos. Nesse caso, pode-se usar a equação de Gauss. Levando em conta o olho com distância entre a lente e a retina de 15 mm, ou seja, pelínea seria 15 mm, o foco da imagem será descoberto entre 14,1 mm distante da lente. Agora falando sobre ponto remoto, que seria a distância infinita, seria obtida para uma imagem focada. Nesse caso, os músculos ciliares estão totalmente relaxados. Que também pode-se utilizar a equação de Gauss para definir o foco da imagem. Porém, como infinito é um número indeterminado, então teremos 15 milímetros. Agora eu vou falar sobre o olho aplicado às ciências agrárias. Como instrumento óptico essencial para que os outros instrumentos que a gente citou no slide sejam utilizados, já que o olho é responsável pela visão, ele teria sua aplicação como principal. Bom, meu nome é Pedro e eu vou falar sobre as considerações finais. Assim sendo, podemos concluir que esses variados instrumentos ópticos são de grande importância para a vida do homem, uma vez que esses proporcionaram uma revolução na humanidade e também um grande aprimoramento científico de enorme relevância. Portanto, mesmo com suas pequenas diferentes funções, os instrumentos são bastante utilizados em nosso cotidiano, como vimos anteriormente no caso da câmera, do microscópio e de maior importância, o olho. Além do mais, é evidente que foi ao decorrer do tempo que os instrumentos ópticos foram sendo aprimorados para que chegassem aos melhores resultados, desse modo entregando uma melhor qualidade para seus usuários.